Foi? Beleza. Antifragilidade. Um monte de gente botou lá na enquete que eu fiz que já conhecia esse termo. De verdade, quem já conhece esse termo? Levanta a mão bem alto para saber. Então vamos ver se você conhece mesmo. Quem foi o inventor desse tema? Ou desse termo? Beleza. Antes de você falar então quem é o cara, eu já vou te falar quem é. Mas você concorda comigo que estamos vivendo um ano atípico? Sim ou não? Sim. Para quem janeiro, fevereiro e março foi excelente, o melhor de todos os tempos? Sério? Janeiro, fevereiro e março foi sensacional para você? Há quanto tempo você empreende? Comecei em janeiro. Bom, então não dá para contar, porque você não tem outros meses para, né? Se entrou R$10, foi melhor do que janeiro do ano passado, certo? Beleza, mas beleza, obrigado pela sua participação. Para quem janeiro, fevereiro e março foi desafiador ao extremo? Sabe o que aconteceu lá na escola? Nós tivemos o maior número de inadimplência em 7 anos de escola. Não foi de saída de alunos, foi de inadimplência. A galera que não pagou, estudou e não pagou. E aí, pela primeira vez em 7 anos, a gente teve que rebolar para pagar todas as contas. Quem aqui já teve que rebolar para pagar todas as contas? Então, estamos juntos. Eu levantaria. Show de bola. Como estamos vivendo um ano atípico, um ano bastante desafiador, a gente precisa, para passar por esse ano, ser antifrágil. E eu vou explicar para você o que é ser antifrágil e o conceito que eu tenho para te falar do Nassim Nicholas Taleb. Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos, é o livro de Nassim Nicholas Taleb, que explora a ideia de que algumas coisas não apenas resistem ao estresse e à incerteza, mas realmente se beneficiam delas. E ele divide o livro em 4 partes. Ele diz o seguinte, ou 4 conceitos. Ele chama de frágil, robusto, resiliente e antifrágil. Vamos comigo? Muda aí, por favor. Vamos comigo, 1, 2, 3 e... Frágil, robusto, resiliente, antifrágil. Eu quero que você me explique a diferença deles. Quem sabe o que é frágil? Levanta a mão para eu dar o microfone. Vocês são empreendedores, você não pode ter medo de microfone não, gente. Vai lá, seu nome de novo e fala o que você acha que é frágil. Vitor Andrade, eu acho que frágil é algo fácil de se quebrar. Muito bem. Eu achei que você ia falar frágil é coisa que é frágil. Mas foi muito boa. Coisa que é fácil de quebrar. Vamos lá, robusto. Quem quer dar a definição que acha que é de robusto? Vamos, gente. Tem tempo não. Algo bem estruturado. Calma, levanta a mão e pega o microfone. Vai. Algo bem estruturado. Algo bem estruturado. O que mais? Comparando com o frágil. Quem falou? Cadê? Levanta a mão para eu te dar o microfone. Calma que eu chego aí. Tudo bem, gente? Bem-vindo. Forte. Algo forte. Muito bem. Resiliente. O que é resiliente? Resiliente é quem aguenta os desafios, né? Resiliente é o que aguenta os desafios. E o antifrágil? Quem quer? Você quer falar sobre o antifrágil ou sobre o resiliente? Então calma que eu chego aí. Hoje eu perco 3 quilos. Passa o microfone, por favor. Oi. Capacidade de se refazer. Capacidade de se refazer. Resiliente, gostei disso aí. Muito bem. Olha como é que eu empreendo. Ei. Tem como ligar esse? Show, Eric vai ligar. Uma empreendedora de sucesso, proativa. Proatividade é uma característica do empreendedor, sim ou não? Sim. Precisa ser, beleza? Então olha lá, o conceito de antifragilidade se opõe à fragilidade, à resiliência e à robustez. Enquanto algo frágil quebra a sua pressão, algo robusto resiste. O resiliente aguenta, mas não se beneficia. Enquanto que o antifrágil se fortalece. Isso é o quê? Não é o nome. Os 4 conceitos que nós acabamos de falar, isso é o quê? Peraí, eu vou te dar a cola de novo. Aqui frágil, robusto, resiliente e antifrágil, beleza? Vamos ver a próxima figura que você vê.
Isso é o quê? Isso é o quê? Isso. Naqueles 4 conceitos. O quê? Boa. E o próximo? Resiliência. Agora vamos parar aqui um pouquinho. Quando você pega um elástico, uma borracha e estica ela, quando você solta, qual é a característica dela? Voltar à mesma posição. Sim ou não? Ser resiliente é bom? Muito bom. Só que não o suficiente para 2026. Porque esse ano você vai ser esticado como poucos anos você foi. Eu não estou falando aqui só de política, beleza? Quem me conhece sabe minha posição. Mas o que eu quero dizer é, como que é o seu nome de novo? Tirando o Felipe, que teve um ano extraordinário, janeiro, fevereiro e março, a galera toda respondeu que não foi bom. Sim ou não, gente? Sim. Beleza? Então o elástico, a borracha, quando você estica ela e solta, ela volta ao seu estado original, seu estado normal. Isso é resiliência, é a capacidade que a Ceci falou. Show de bola. Vamos mais, passa a próxima aí. Eu quero saber quem conhece essa figura. Hidra. Boa! Alguém conhece mitologia? Esta é a Hidra. Se você não existe essa coisa, tudo bem? É só uma mitologia. Ai meu Deus, estamos falando de mitologia na igreja. Ô vida, ó céus, ó azar. Vamos no inferno. Não vamos. É só para você entender de onde sai o conceito. A Hidra tem várias cabeças. E ela tem uma característica. Quando você corta uma cabeça, nascem duas. Quando você corta uma cabeça da Hidra, nascem. Isso é frágil? Isso é robusto? Isso é resiliente? Ou isso é antifrágil? Porque quanto mais bate, mais forte fica. Você conhece influencer na internet que quanto mais batem no cara, mais o cara cresce? Sim ou não? Você pode não gostar dele, mas o fato é, ele sabe lidar com adversidades. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Eu conheço gente que quando o hater vem na internet, o cara some, o cara para, o cara desiste. Mas tem gente que pega o hater e faz o que com ele? Transforma em força. Deixa eu te explicar uma coisa das redes sociais, que você sabe, mas talvez você nunca tenha percebido. O Instagram sabe quem é hater e quem não é? O que você acha? Quem acha que sabe, levanta a mão. Quem acha que não sabe, levanta a mão. Quem não está nem aí porque eu estou falando, levanta a mão. Porque teve uma galera que não votou. Eu vou perguntar de novo. Você acha que o Instagram sabe quem é hater e quem não é? Se você acha que ele sabe, levanta a mão. Lá no alto, vou saber. Se você não votar, eu vou levar o microfone para você falar a sua opinião, beleza? Pronto, agora todo mundo vai votar. Agora, quem acha que não sabe, levanta a mão. Boa. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O Instagram não sabe. E o que ele conta é o número de comentários. 3 coisas o Instagram requer de você: atenção, retenção e engajamento. Engajamento significa curtir, comentar e qual que é o ápice do engajamento? Compartilhar, querido. Então, eu tenho um vídeo que deu 17 mil visualizações, orgânico. Tive lá 800 comentários, 700 positivos e 100 negativos. E eu torcendo para ter mais negativo do que positivo, porque quanto mais comenta, mais o Instagram te entrega. Então, querido, passe a amar os seus haters, porque eles são propaganda de graça para você. Quem aqui já viu uma postagem assim? Que absurdo que essa pessoa fez! Aí tu vai lá e faz o quê? Clica. O maluco que postou está tentando fazer o quê? Destruir o cara. Mas ele fez uma baita de uma propaganda para você. Então passe a olhar o hater com outros olhos
ele é alguém que vai divulgar o seu trabalho. Então a Hidra, ela é um símbolo da antifragilidade que Nassib fala. Eu quero contar para você uma história de 2 amigos que eu tenho. Quem aqui, só o Moisés e eu possivelmente, por causa da nossa idade, lembra da construtora incorporadora Encol? Ah, Moisés, não mete essa. Ah, tá. Não mete a Moisés, não sei. Hã? Sério? Caralho, você não lembra não, pastor? Na Caixa Econômica eu nunca fui falar de Encol? Encol era uma das maiores incorporadoras do Brasil. Já ouviram falar de Cirela? Cirela é depois da falência da Encol. Mas a Encol era maior que a Cirela. Construía coisas em tudo quanto é lugar do Brasil. E ela construiu o primeiro, aqui em Resende. Eu acho que, eu vou arriscar, não sei se é o único, mas o primeiro condomínio, conceito clube de Resende, você sabe qual é? Conceito clube é que tem tudo dentro do prédio. Esquece Encol por enquanto, eu estou só falando o conceito dele. Não, primeiro conceito condomínio de Resende. Grand Life é um, e tem um na Beira Rio, que o prédio é lá no fundo. Sabe qual é que eu estou falando? Você tem ali o... não vou lembrar exatamente onde é, mas é perto do Parque das Artes. Sabe qual é? Atrás do Tribunal de Contas. Não, mas Gafisa é o nome da construtora, o nome do condomínio. Bela Vista? Esse condomínio, ele tem um conceito clube. Qual que é a ideia de conceito clube? O cara não precisa sair do condomínio para nada. A Encol foi além. A Encol criou um negócio chamado Rio 2, na Barra da Tijuca, chamado Rio 2. Qual era o conceito do Rio 2? Lá dentro você tinha salão de beleza, você tinha padaria, você tinha supermercado, você tinha... não existia naquela época aí do mercado autônomo, mas já tinha supermercado, já tinha farmácia. Então qual que era a ideia? O marido saía de casa no ônibus fretado para ir para a empresa dele, e se a mulher não trabalhasse, ela e os filhos não precisariam sair do condomínio. Por isso o nome Rio 2. Entendeu o conceito? Era literalmente o conceito, você não precisa sair para nada. Eu tenho um amigo do Rio que ele comprou um apartamento nesse Rio 2. E eu tenho um outro amigo que comprou uma casa no condomínio de luxo em Brasília, e os 2 empreendimentos eram construídos pela... Como é o nome? Você nunca vai esquecer. O que aconteceu? A Encol faliu no meio da construção dos 2 e vários outros no Brasil. O meu amigo do Rio sentou e chorou, e chora até hoje, porque na época, isso eu estou falando, gente, de 94, o cara sentou e chorou, e chora as pitangas até hoje, porque em 94 ele tinha investido 700 mil reais no apartamento. Pastor Júnior, faz mais ou menos uma correção para mim aí, hoje daria o quê? Alguns milhões? 700 mil em 94, uns 10 milhões que esse cara investiu no condomínio dele. Diga, meu querido. Só para você entender, hoje lá no Rio 2 ainda tem um terreno lá, está construindo na outra fase, que é o Grande Cartier, está em volta aí de 1,2 milhão, 1 milhão e 400. Top. Isso nós estamos falando 30 anos depois quase, né? O meu amigo de Brasília, ele olhou para 3 compradores daquele condomínio e disse o seguinte: vamos juntar nós 3 aqui, bora tocar essa obra. A gente pega o dinheiro do povo, constrói a obra e fica rico. O que ele fez? Os 2 toparam, eles tocaram a obra,
E ele falou: eu diminuí a prestação para a galera que pagava para em qualquer uma estrutura cara, diminuí para eles, ficou bom para eles. E ele disse: eu nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida. Mesma situação, um frágil e um antifrágil. A situação fez com que ele ganhasse aquilo lá. Tá fazendo sentido, gente? Ou tá muito chato o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Então reage aí, beleza? Então vamos lá. Você precisa ter um negócio chamado assimetria positiva. Sempre que você passar por um ano difícil, por uma situação difícil, aquilo que você ganha tem que ser maior do que aquilo que você perde. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Esse ano é ano de quê? Copa do Mundo, mas o quê? Feriado terça e quinta, meu irmão. Esse ano tem feriado para emendar o ano inteiro. Quem está na escola está feliz, quem empreende está triste. Quem está na escola está feliz, pai e mãe estão preocupados. Quem eu vou fazer com essas crianças em casa? Férias o ano inteiro. Feriados e mais. Uma das eleições mais polarizadas da história. Isso para o Brasil ou não? Sim. Então vamos lá. Vou te dar qual foi o primeiro exercício que eu te dei? Vocês estão anotando, não? Entendi, ó. Vou te dar uma dica. Toda rede de empreendedores é uma aula. Então traz caderno para anotar. Fechou? Não guarda no espírito não, que vai esquecer. Tá claro? Então, traz caderno, anota. Por quê? Porque a gente vai trazer conceitos técnicos, além de uma palavra de Deus. Tudo bem ou não? Beleza. Então vamos lá. Ano de Copa, ano de feriado, ano de eleições. Copa do Mundo, Brasil para ou não? Sim. Meu irmão, os jogos vão ser à noite, a galera vai querer ser dispensada meio-dia. Para dar tempo de chegar em casa em Resende. Não é porque é muito longe. Eu moro em Campos Elíseos. Aí o cara vai querer sair meio-dia para chegar a tempo do jogo 7 horas da noite em casa. Só que é o seguinte, no ano em que temos os maiores desafios, precisa ser o ano que a gente mais cresce. Diga comigo assim, tem que ser um ano que eu mais cresço. Posso contar uma história assim ou não? Nossa escola, nós fundamos ela em 2019, outubro de 2019. O que aconteceu em março de 2020? Fechou tudo. Eu tinha 10 alunos. Começou a pandemia, e o Lucas era um deles. Fechamos tudo. As grandes escolas, eu sou o que chama de bandeira branca. O que é bandeira branca? É que não tem franquia. Eu vou ser o franqueador. Obrigado. A única que entendeu a palavra aqui. Nós fomos de 20 para 70, de 70 para 200. Porque as escolas demoraram a abrir e a galera começou a vir. E eu pegava crianças a partir de 8 anos de idade, porque crianças antes da pandemia, com 8 anos de idade, já sabiam ler e escrever. Veio a pandemia, a galera foi alfabetizada online. Gente, alguém aprende a nadar online? Você tem que entrar na piscina, filho. Alfabetizar crianças online foi um desserviço para o nosso país e para o mundo inteiro. Eu comecei a pegar crianças de 8 anos que não eram alfabetizadas. Um grupo de pais se revoltou contra a nossa escola. E gente, Resende é desse tamanho. Se você queima o seu filho com um grupo de pais, com escola, você está ferrado. Eu chamei pai por pai. Eu falei, podemos conversar? Obviamente eu fui malandro, eu não chamei todos juntos, porque todos juntos são mais fortes que eu. Mas eu chamei um por um. E eu disse, se você me der 2 semanas, eu vou refazer o meu material. E eu vou fazer o seu filho aprender inglês. Nós sentamos com a equipe de professores e falei, galera, é o seguinte, nosso material é para quem sabe ler e escrever. A gente tem que transformar esse material para ligue os pontos, complete com o seu nome. Coisas básicas para crianças de 8 anos que não sabiam escrever e ler. O que aconteceu? Hoje eu sou capaz de pegar crianças com 5, 6 anos, porque eu desenvolvi um material no meio de um caos. Obrigado, pode aplaudir. Então eu preciso olhar para a minha história e falar o seguinte, o que eu posso fazer nesse ano de Copa do Mundo, de feriado, de eleição, que eu posso me beneficiar com isso?
Você precisa olhar para o seu negócio e você precisa não dormir até esse troço não dorme, porque dormir, tem duas coisas que eu acredito no dormir. Primeira coisa é que as sinapses neurais elas se consolidam. Segunda coisa é que o Senhor trabalha enquanto aqueles que Ele ama acordam. Então, filho, durma bem e acorde bem e tenha ideias. Olhe para o seu negócio e diga o seguinte: o que eu posso fazer no meu negócio nesse ano de Copa? O que eu posso fazer nesse ano de feriado? O que eu posso fazer? Se você tem alguma coisa que a pessoa vai viajar no feriado, para a galera da estética, o que você vai falar para a galera que vai viajar? Não é possível que você vai viajar com essa roupa. Não é possível que você vai viajar com esse cabelo. Não é possível que você vai viajar com essa unha. Não é possível. Meu irmão, você tem que olhar e falar o seguinte: o que eu posso criar de discurso para a minha cliente que vai viajar o tempo todo, o ano todo? Copa do Mundo. O que você pode adaptar no seu negócio para fazer com que as pessoas comprem de você? Você tem que olhar a estação e falar o seguinte: Deus, me dá uma revelação do que eu posso fazer. Sabe qual é a grande diferença de nós cristãos empreendedores para aqueles que não são cristãos? Eles dependem única e exclusivamente da mente deles. Nós temos uma mente muito mais elevada, que é a mente do nosso Deus, que pode revelar segredos para a gente. Então você precisa se conectar, querido. Existe uma grande diferença entre risco e incerteza. O risco é aquilo que você pode calcular. Você quer ver um erro de empreendedor? Eu vou abrir e vou ver o que dá. Isso é correr risco ou é maluquice? Maluquice. Hoje eu estava conversando com um aluno e eu sou desse que desenvolve os meus alunos, sabe? Moleque, 14 anos. Eu falei: o que você quer fazer quando crescer? Ele falou: eu não sei. Eu falei: do que você gosta? Ele falou: eu gosto de carro. Eu falei: é mesmo? O que você gostaria de fazer com um carro quando você crescesse? Sei lá, acho que se tivesse uma estética automotiva ia ser muito legal. Eu virei para ele e falei: cara, sensacional. O que você precisa é analisar o mercado e saber se a galera gosta ou não disso. Por quê? Eu vou criar um curso para ensinar a língua da Croácia. Eu vou bem ou mal? Quantas pessoas você conhece que querem aprender a língua da Croácia que eu não sei o nome? Nenhuma! Mas eu sei falar muito bem a língua da Croácia. Dane-se! O mercado não quer. Vocês estão entendendo, gente, sim ou não? Eu estou falando aqui muito mais hoje como um empreendedor do que como pastor, você está entendendo, né? Mas calma que a gente vai falar de Jesus também, tá bom? Fica relaxado. Agora, incerteza é o cisne negro, diz o autor. É um evento imprevisível, de grande impacto, como a pandemia, ou uma reviravolta política súbita. Deixa eu te falar uma coisa: você conhece gente que quebrou na pandemia? Você conhece gente que ganhou dinheiro na pandemia? O que mudou? Pega a palavra da Cecília: a capacidade de reinventar. Quantas pessoas se reinventaram na pandemia e tiveram êxito? Eu conheço gente que tinha restaurante. Restaurante era um negócio que tinha tudo para quebrar, porque ninguém ia mais no restaurante. Rapidamente o cara foi para o iFood, rapidamente o cara contratou um motoqueiro, rapidamente o cara mudou a estratégia, rapidamente o cara passou a vender quentinha. Você sabe de uma história que eu ouvi que foi muito maneira? Quem é que falou que mexe com eventos aqui? Alguém hoje falou aqui que mexe com evento? Eu estou maluco? Não, nem falei, gente, mexe com evento. Se pronuncia aí. Acho que achou chato a palestra, foi embora. Beleza, vamos voltar. A pessoa fazia festa de aniversário, beleza? Alugava um salão e preparava toda a festa de aniversário. Fazia o bolo, fazia os enfeites, fazia o docinho, fazia tudo. Aí na pandemia, qual foi a sacada dessa pessoa? Vamos supor que o Guilherme chamasse aqui a minha empresa de fazer festa. Eu ia virar para ele e falei: quantas pessoas você quer fazer da sua festa? Ele: não pode chamar ninguém. Ele: fica tranquilo. Quantas pessoas você gostaria que tivesse na sua festa? 25. Show de bola. Me dá o nome das pessoas, me dá o endereço das pessoas e eu vou mandar o kit de festa para você e para todo mundo que você quer convidar. E todo mundo ficava online, todo mundo com bolinho, todo mundo com chapéu, todo mundo com tudo que precisava para a festa. E a mulher se reinventou fazendo festa espalhada. Foi uma sacada sensacional, sim ou não, gente? Ganhou dinheiro! Porque as pessoas queriam celebrar, as pessoas queriam comemorar, mas não podia juntar. Então qual foi a sacada dela? Você quer comemorar, mas você não pode juntar? Não tem problema, me manda o endereço que eu mando para todo mundo. Outra coisa, a definição de atividade
agilidade é ser capaz de lidar com o que você não consegue prever. Você não precisa prever quem ganhará a eleição ou quem ganhará a Copa. Você só precisa construir uma estrutura que se beneficie de qualquer resultado ou da própria agitação que esses eventos causam. Eu não sei se você já foi ao Rio, eu não sei se você já foi no Maracanã ou passou perto. Meu irmão, o mesmo cara que vende a camisa do Flamengo vende a camisa do Fluminense, o mesmo cara que vende a camisa do Fluminense vende a do São Paulo, o mesmo cara que vende, ele vende bandeira, ele vende camisa, ele vende chapéu, ele vende língua de sogra, ele vende o que tiver que vender, e ele se adapta assim, ó. Você já viu a loja de chineses aqui em Recife? Irmão, os caras mudam a loja da sexta para o sábado. É impressionante a capacidade de reversão dos caras. Agora é Páscoa, tu vai entrar lá, só vai ter parada de Páscoa. Passou a Páscoa, meu irmão, eles vão botar o que vem depois. Você sabe do que eu estou falando? E aí a pergunta para você é o seguinte: como você vê o caos? Eu quero que você comente com quem está do seu lado rapidão aí. Você tem 3 opções para falar: Deus me livre, não me afeta, ou eu cresço com ele. 3 segundos para você comentar aí, vai. Foi? Posso pedir para levantar a mão? Ninguém vai ficar com vergonha não? Pode ser? Você vai levantar ou não? Tá bom, então deixa eu falar. O jeito que você vê o caos é o jeito que você vai enfrentar 2026. Porque tem como a gente evitar o caos? Não. Tem ou não, gente? Eu não estou sendo pessimista. Quem me conhece sabe que eu sou o cara mais otimista do mundo. A minha frase é a seguinte, presta atenção na minha frase: no final tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao final ainda. Mas eu tenho que concordar que esse ano vai ser um caos. Para o empreendedor, vai. A pergunta é só essa. Se você está falando, Deus me livre do caos, fecha agora. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Não é para te envergonhar, é para te criar casca. Porque se você não tiver casca, gente, empreender no Brasil é uma delícia, porque é uma montanha russa. O que você acha? Vou te dar 3 opções. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter conhecimento, ou você precisa ter estômago para empreender no Brasil? Estômago, querido. Porque você pode ter conhecimento, você pode ter dinheiro, mas o dia ruim vai chegar. E no dia ruim chegar, você tem que ter o quê? Estômago! Eu quero dar a minha visão do caos para você, fechou? E a visão do Nassib também. Põe o próximo para mim, por favor. O caos é uma bênção. Você acabou de ouvir a minha história. Os pais de alunos estavam fazendo uma revolução, uma rebelião, querendo botar fogo na escola. E nós saímos com material que agora a gente ampliou o leque na escola. Se eu não tivesse aquele problema, eu ia conseguir pegar crianças não alfabetizadas hoje? Não. Por que o caos é uma bênção? Primeiro, lê comigo ali para você não dormir, vai. É no caos que você desenvolve coisas novas na sua empresa. É no caos que você tem ideia que você nunca teve. Sabe por quê? Vamos parar para pensar comigo aqui, tem uma história bíblica massa demais. Pedro e João estão chegando no templo. Um aleijado está lá pedindo esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Pedro e João passam. Eu imagino hoje, Pedro e João fazendo assim, se eles usassem calça. Tem dinheiro? Tem não. Caramba, também não. Aí Pedro vira para aquele cara e fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta aí. Se Pedro não tivesse o que o cara precisava, desculpa, se Pedro não tivesse o que o cara queria, eu teria dado o que o cara queria. Mas como ele não tinha o que o cara queria, ele deu o que o cara precisava. É no caos. É não ter dinheiro que você se reinventa. É quando está tudo ruim que você se reinventa. Mas só se reinventa quem olha para si e fala o seguinte: eu sou um antifrágil. Eu não sou frágil. Eu não vou quebrar. Eu não vou deixar isso me abalar.
A segunda coisa que o caos faz, ele nos faz dar passos claros, porque eu começo a entender onde é que eu estou errando. E posso falar mais? Ele nos faz enxergar o que precisamos cortar. Ei, janeiro, fevereiro e março, foi uma bênção. Eu descobri gente que estava na escola e estava sobrando. Entendeu? Eu descobri gente na escola de funcionário que estava sobrando. Eu pagando um salário para sobrar? Não, todo dinheiro assim não. Mas se eu tivesse ganhando um rio de dinheiro, você acha que eu ia me preocupar com isso naquele momento? Não, porque eu estava com ela lá há tanto tempo. Ela que eu digo a pessoa. Só que no caos, eu começo a descobrir, peraí, eu tenho que cortar aqui, eu tenho que cortar lá, eu tenho que fazer isso aqui. E aí você se reajusta, você se reinventa, você faz um monte de coisa. E quando você faz esse monte de coisa, você vê que você nunca precisou daquilo. Então é no caos que você olha para a sua empresa e você pensa o seguinte: o que eu posso cortar que não vai fazer diferença para o meu cliente? O que eu preciso voltar a fazer que eu não quero mais fazer? Tem hora que você tem que fazer, querido. Faz sentido ou não? Quero pegar um contexto aqui para você de Isaac. O contexto de Isaac 26 diz o seguinte: havia uma fome severa na terra, causa econômica. Todos estavam fugindo ou estocando o pouco que tinham. O que Isaac fez? Sob orientação divina. Diga comigo assim: sob orientação divina. Ele era conectado com Deus ou não? Super. Isaac não apenas ficou, mas fez o quê? Semeou naquela terra. E qual foi o resultado? Semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano. Você vai colher em 2026, querido. Só 3 entenderam essa palavra. Você vai colher em 2026, querido. Porque o Senhor o abençoava. A primeira coisa que você precisa entender nesse contexto todo: você nunca vai ser antifrágil se você não for conectado ao maior antifrágil de todos. Você nunca vai ser antifrágil se você não estiver conectado com o Senhor. O nosso negócio é do Senhor. E se o nosso negócio é... deixa eu te falar uma coisa: Deus não é seu sócio, Deus é dono do seu negócio. Eu peguei Jesus para ser meu sócio. Jesus quer lá ser seu sócio, amigo? Jesus quer ser o dono do seu negócio, o dono da sua vida, o dono da sua família, o dono do seu dinheiro. Agora aqui, você começa a prosperar e você esquece os princípios cristãos, você esquece os princípios bíblicos. Eu sinto te dizer, irmão, você esqueceu de Jesus. Por que Isaac prosperava, queridos? Por que ele prosperava? Lê a última frase comigo ali: porque o Senhor o abençoava. Qual que é a lógica do reino? A lógica do reino é antifrágil. Enquanto o mundo se retrai pelo medo da escassez, o empreendedor, guiado por princípios bíblicos divinos, investe com sabedoria, colhendo onde outros veem apenas terra seca. Se eu falar para você, querido, eu já tive vontade de fechar a escola? Já? Porque tem dia que eu acho que eu trabalho, acaba o mês eu não tenho quase um salário mínimo. Mês de janeiro, fevereiro e março, irmão, a gente tem uma prioridade na escola. Meus funcionários não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Eles trabalharam do mesmo jeito. E no final do mês, eu tinha que pagar todo mundo. Você deve ter passado por uma situação parecida com essa. E aí, meu irmão, ou você se reinventa com um direcionamento divino, ou você vai falar: ó céus, ó azar, ninguém me ama. Não, filho, não é que ninguém te ama, é que o país está passando por um momento difícil. Se você olhar para a sua terra seca e pensar o seguinte: qual que é o ditado que a gente ouve muito? Enquanto uns choram, outros nem pensam. Se você for na Praça Mauá, na Praça 15, qualquer praça do Rio de Janeiro, você vai ver que tem uns caras vendendo bala. Mas caiu um pingo de chuva, meu irmão. O cara tira do asfalto o guarda-chuva. Meu irmão, é impressionante. O cara tá bala, guarda-chuva. Eu não sei de onde que tirou aquilo.
Os caras, meu irmão, eles estão preparados. Como que você sabe que vai ter engarrafamento no Rio? Os ambulantes já estão lá, meu irmão, na estrada, esperando o engarrafamento vir. Os caras se antecipam, eles te avisam que está engarrafado. Que o cara está lá, antes do carro parar, ele já está lá, com a sacolinha do Globo dele, com mate, com guaravita. Quando o carro chegar ali, ele parado, ele já está ali, ó, se preparando antes. José, Gênesis 41, 47. José é o exemplo máximo de gestão de estrada. Você sabe da história, eu não vou contá-la aqui para você. Se você não sabe, depois você vai lá, Gênesis 37, e lê toda a história de José. Mas quando ele vira governador, ele não apenas aguentou 7 anos de vacas magras, de seca. Ele criou um sistema onde o Egito se tornou a única fonte de recursos do mundo conhecido. O mundo inteiro conhecido na época ia comprar alimento lá no Egito. Porque o cara teve uma estratégia dada por Deus para ele estocar a ponto de só ele ter. Faz sentido ou não? Sim. Eu tenho um amigo, Douglas. Douglas assumiu a loja o pai dele tinha uma distribuidora de materiais de papelaria. Aí o pai do Douglas morre na sexta, Douglas assume a loja na segunda. Na terça, o cara da BIC, caneta BIC, chegou lá. Douglas virou, aí o cara virou para ele e falou assim: e aí, Douglas, qual vai ser a compra desse mês? Ele virou e falou: cara, não tem ideia, vamos fazer o seguinte, vamos repetir a última compra do meu pai. Estratégico ou não? Claro, não sabia quanto comprar, o que meu pai comprou da última vez? Vamos comprar de novo. O problema é que naquele ano, a BIC mudou o tamanho da caixa de canetas. Então onde tinha 25 agora eram 50, onde tinha 50 agora eram 75. Douglas está lá de boa, até que para uma jamanta da BIC na frente da pequena distribuidora de materiais dele, e ele falou assim: nossa, a entrega é grande hoje, Douglas. Aí o cara: essa entrega é para você. Para mim? Não foi o pedido que você fez? O vendedor da BIC não falou nada, que tinha mudado, meu irmão. É para vender? É para vender. É para pedir 200 caixas? Vamos pedir 200 caixas. É para pedir 2.000 caixas? Vamos pedir 2.000 caixas. Douglas falou que ele foi colocando, ele colocou caixa da BIC no estoque, ele colocou na sala dele, ele colocou atrás do balcão, ele colocou na cozinha, ele colocou no banheiro, ele colocou na casa dele, ele colocou caixa BIC que ele não sabia onde foi pegar. Quando ele olha para aquele negócio, aquela fatura, tinha dado tipo assim, 15 mil de caneta. Acabado de assumir a loja do pai. Botou a mão na cabeça e disse o quê? Falho. Foi para casa naquele dia, botou o joelho no chão, falou: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu não fiz essa conta, o Senhor sabe que eu estava perdido, o Senhor sabe que... E ele começou a lamuriar e pedir a Deus: me dá uma solução. Queridos, eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer. Deus não provoca a desgraça de um para benefícios dos outros, mas teve uma chuva em São Paulo naquele ano, a Marginal Pinheiros inundou. E a distribuidora da caneta BIC fica na Marginal Pinheiros. E alagou o centro de distribuição da BIC. Quem era a única pessoa que tinha caneta BIC em São Paulo? Douglas. Ele falou: então você não sabe como que eu ganhei dinheiro. Ele falou: vinha um dono de papelaria e falava: eu quero 15 caixas, não posso, amigo, só posso vender 5. E de 5 em 5 ele foi fazendo o dinheiro dele, porque o Senhor estava com ele e o Senhor o abençoou. Estou terminando. Terceira tarefa de casa que eu quero que você faça. Passa a próxima pergunta para mim. É só para dar um suspense. A minha pergunta para você é: conseguiu extrair alguma lição até agora? Sim ou não? Sim? Sim? Então vamos para a pergunta. E essa você precisa ir para casa. E você precisa respondê-la para você mesmo. Qual é o problema que a crise, o caos de 2026 vai criar que só o meu negócio
consegue resolver. Se você pedir a Deus essa resposta, e você se esmerar, porque olha só, gente, vamos lá, eu tenho uma dificuldade com o papo de crente, e eu vou te explicar qual é o problema que eu tenho com o papo de crente. Iago abre o seu negócio que Deus vai te abençoar. Aí Iago abre o negócio dele e dorme até meio-dia e fica com raiva porque Deus não o abençoa. Um dia eu me fiz essa pergunta: por que os ímpios prosperam mais do que os crentes? Posso contar uma história? Posso? A última. Prometo que é a última. Eu peguei um liberador. Se você ouve, me perdoa, mas leva isso como um feedback de um cliente. Eu chamei a corrida, eu queria chegar cedo. Quando eu vou pregar nos lugares, eu gosto de chegar cedo. Eu gosto de sentir o ambiente, eu gosto de entender o que está acontecendo. Eu chamei o Uber, o cara estava a 1 minuto da onde eu estava. Ele aceitou a corrida, mas ele levou 9 minutos para chegar. Porque o miserável estava no posto de gasolina, abastecendo o carro dele, quando ele aceitou a corrida. Quando o miserável chegou, ele era crente. Ele me viu de terno, ele me deixou na igreja, ele sabe quem eu sou. Ou pelo menos, desconfia quem eu sou. Pelo menos ele sabe que eu sou crente. Mas veio na ponta da língua para falar: o crente miserável, é assim que você trata os seus clientes? Se ele estava a 1 minuto, qual era a minha expectativa? Ele chegasse a 1 minuto! O problema, queridos, é que muitas vezes nós prometemos coisas e não cumprimos. E quando prometemos coisas e não cumprimos, Deus não tem nada a ver com isso. Até porque Ele não concorda com isso. Se você prometeu que vai ligar, ligue. Se você prometeu que estará aberto, esteja aberto. Se você precisa cumprir com a sua palavra. Hoje o cara chegou lá na empresa, falei que era a última manutenção. O cara chegou lá na escola para pagar uma mensalidade, ele quis pagar em dinheiro. Todo mundo já tinha ido embora, eu estava lá sozinho. De verdade, eu não tenho ideia como funciona a secretaria. Eu sou de sala de aula. O cara me deu dinheiro em espécie. Eu olhei para a cara dele e falei: eu não tenho troco. Ele: não tem problema, me dá em Pix. Me deu o telefone dele e foi embora. Eu falei: cara, que maneiro. O cara de alguma forma vê credibilidade no nosso negócio para ir embora sem pegar o troco, acreditando que eu vou dar o Pix dele. Liguei para a Suzane na hora: não, pelo amor, porque eu estava com o telefone da secretaria, o telefone da secretaria não tem banco. Suzane, pelo amor de Deus, o cara acabou de sair daqui, faz o Pix do cara e manda o comprovante para ele. Porque quando a gente tem nome, querido, as pessoas vêm até a gente. Está fazendo sentido ou não? Sim. Qual é o problema? Qual o problema? A crise de 26 vai criar que só o meu negócio consegue resolver. Eu já tenho meu discurso. Você quer sair do país? Tá ruim, né? Então quer ir embora? Quer ir embora. Então você precisa. O que você vai fazer? Você está indo, você precisa do inglês. Meu discurso está na ponta da língua, querido. Sabe por quê? Porque o caos no Brasil me gera negócios. Acabou. A pergunta é: qual é o seu discurso? Qual é o seu discurso para defender o caos? O pastor, todo mundo foi embora, o que eu faço com o meu negócio? Então o que você faz com essa informação? Faz sentido ou não? Quero orar por você nessa noite, mas eu não quero orar sozinho não. Nós vamos fazer os trilhos de novo. Beleza? Fique em pé, junto com mais dois aí. Faz rodinha mesmo, rodinha. Pode fazer.